Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Luzenor de Oliveira, jornalista premiado, antenado na notícia, pelo povo admirado, é o apresentador desse programa arretado, que é líder de audiência no interior do estado. Não só no interior, mas também na capital, todo sábado de manhã tem o Alerta Geral, há 20 anos no ar, tem como tema central assuntos da Previdência, seu direito social. Muitas dicas preciosas com o Paulo Bacelar, esse grande advogado, competente e popular, ao lado de Luzenor, pra suas dúvidas tirar, eles conhecem os caminhos pra você se aposentar. Eles conhecem os caminhos pra você se aposentar. Alô, muito bom dia, você amigo internauta, você amigo ouvinte. Estamos iniciando o programa Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, programa Alerta Especial de sábado. E neste sábado, hoje, o dia 8, é o primeiro programa do ano de 2022. Hoje, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan. E aqui do meu lado, o professor e também especialista em Direito Previdenciário, professor Paulo Bacelar. Alô, professor, bom dia! Bom dia, Marcos. Mais um ano se iniciando e a gente continuando nossa jornada sobre os caminhos da aposentadoria. Como é que foi de final de ano, professor? Tudo bem? Maravilha, em casa, com a família, tá tudo bem. Coisa boa. Vamos iniciando então mais um ano e você tem alguma dúvida? Fique à vontade, é só você enviar a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Professor Paulo Bacelar, começando então com as perguntas dos nossos ouvintes e também dos nossos internautas. A Sandra Martins, do município de Barreira, ela pergunta o seguinte: como fica a contribuição como MEI para quem quer se aposentar? Eu posso pagar além do MEI outra contribuição autônoma para aumentar a minha aposentadoria? Olha, Marcos, pode sim, dona Sandra. O MEI, ele contribui com 5% do salário mínimo, somente sobre o salário mínimo, não pode ser mais do que isso. E vai se aposentar por idade. Você tem todas os outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte para os dependentes, mas a aposentadoria somente quando se aposentar por idade. Então, quando a senhora tiver 62 anos, a senhora vai poder utilizar essas contribuições do MEI para poder se aposentar. Se a senhora quiser fazer uma contribuição a mais, você pode se cadastrar como autônoma. Você pode fazer esse cadastro pelo telefone 135, pedir para atualizar uma atividade e você vai poder contribuir com a alíquota de 20% entre o mínimo e o teto para poder ter essa complementação do MEI. Você pode pagar por fora, como eu te disse, né? Como se fosse uma outra atividade e pagar no MEI. Agora, essas contribuições, elas serão somadas ao MEI e você vai se aposentar também por idade, porque para você contar essas contribuições do MEI somente quando se aposentar por idade, com 62 anos de idade. Agora, o código para esse pagamento de 20% entre o mínimo e o teto da Previdência, ou então sobre a parte que você quer complementar, é o 1007. Você vai pagar o código 1007 e vai poder complementar essa contribuição do MEI, mas só vai se aposentar também por idade. Esclarecido, então, Sandra Martins, obrigado pela sua participação. Abraço para você e a todos aí de Barreira. Agora tem a pergunta do Regis Santos. Ele é de Horizonte, professor Paulo Bacelar. Trabalhei 12 anos na agricultura, possuía terras em Morada Nova e hoje estou com carteira assinada. Tenho 13 anos de contribuição e 59 anos de idade. Eu já posso pedir a minha aposentadoria como trabalhador rural? Não, ainda não. Se ele tivesse pelo menos 15 anos na agricultura e trabalhando na agricultura até hoje,
ele poderia se aposentar com 60 anos. Ele ainda tem 59 e tem 12 anos apenas de agricultura. Então ele não vai poder se aposentar como agricultor porque ele teria que ter 15 anos e trabalhando até hoje exclusivamente como agricultor. Se ele quiser somar esse tempo de 13 anos de carteira assinada com 12 de trabalhador rural, ele vai se aposentar com 65 anos de idade. Ele poderá não fechar os 15 anos rural, somar com o tempo urbano, mas vai ter que ter 65 anos de idade. Então agora ele não tem como se aposentar. Agora a pergunta do Afonso Oliveira de Cascavel. Abraço para você, Afonso, a todos os amigos aí de Cascavel na sintonia do nosso programa. Trabalho com atividades de confecções, costura de peças íntimas e estou nessa área há 8 anos, sem carteira assinada. O que faço para garantir a minha aposentadoria? Eu tenho 54 anos de idade. Olha, ela precisa fazer a contribuição. Ele, o Afonso, professor. O Afonso, né? Afonso. Então, Afonso, você tem que fazer as suas contribuições como autônomo. Se você não tem carteira assinada, você está trabalhando de uma forma individual, você deve contribuir com um carnêzinho. Você pode comprar aqueles carnês de contribuição que ainda existe e fazer a contribuição. Para a sua idade, se você for se aposentar, somente você vai ter que ter 15 anos de contribuição. Então, se você está trabalhando há 8, você perdeu esse tempo todo sem contribuir. Então, não tem como você contribuir mais. Você terá que contribuir daqui para frente por mais 15 anos e poder se aposentar quando completar os 15 anos de contribuição. Você tem alguma dúvida? Você tem algum questionamento aí na área previdenciária? Envie o WhatsApp para a gente, participe conosco, 992734353. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta que vem de Cascavel, mais uma participação de Cascavel. A Laídes Pinheiro pergunta: escuto o jornal Alerta Geral pela rádio 107.5, pela Agora FM, e quero saber, sou doméstica, tenho 45 anos de idade, nunca tive a carteira assinada. Se eu continuar assim, nunca terei aposentadoria? Não, se ela não contribuir, ela não vai se aposentar jamais, né? Para aposentadoria, a pessoa precisa contribuir pelo menos por 15 anos. Então você ainda está em tempo ainda de começar a contribuir, já que você é doméstica. Eu vou entender que você é dona de casa, basta que você se cadastre no Cade Único pelo CRAS da sua cidade e você vai ser considerada como facultativa de baixa renda. E você pode pagar 5% do salário mínimo, sendo que no cadastro do CRAS, no Cade Único, você não pode declarar nenhuma renda, você não pode ter nenhuma renda. E você deve contribuir com 5% do salário mínimo, que é R$ 55,00 até dezembro de 2021. Amadeu Tavares, em Pacajus, participando com a gente. Abraço, Amadeus, a todos de Pacajus, sempre na audiência do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A pergunta do Amadeu Tavares, professor Paulo Bacelar: quem completa 65 anos de idade agora em janeiro de 2022 e com 16 anos de contribuição, pode pedir a aposentadoria? Se eu quiser continuar trabalhando, eu posso receber a aposentadoria e o salário? Sim, ele pode. Pode continuar contribuindo, continuar trabalhando e contribuindo, né? A contribuição é obrigatória para quem trabalha e somará o seu salário com a sua aposentadoria. Então, é uma notícia aí boa para o Amadeu, que em 2022 vai poder pedir a sua aposentadoria quando completar 65 anos de idade, porque ele já tem os 15 anos de contribuição mínimos para pedir aposentadoria. E ele não é obrigado a sair do emprego, vai continuar trabalhando e somando o seu salário com a sua aposentadoria tranquilamente. Muito bem, Amadeu. Que bacana, que beleza, hein? Que boa notícia para começar o ano aí de 2022. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Maria Antônia, em Águas Belas, Cascavel. Eu trabalho na pesca, sou cadastrada, já recebi o auxílio no defeso e quero saber, se continuar nessa situação, eu irei me aposentar como pescadora? Sim, ela irá se aposentar como pescadora se ela estiver exercendo essa atividade até os 55 anos de idade, quando tiver 15 anos de exercício da atividade rural, que é a pesca. Cândido Alves, Patacas, em Aquirás. Quem trabalha na roça, recolhe como autônomo, pode se aposentar aos 55 anos de idade e 15 anos de contribuição? Eu posso me aposentar como agricultor? Veja bem, quem trabalha na roça, quem é agricultor, não precisa contribuir como autônomo, não contribui como autônomo, ele contribui como o trabalhador rural segurado especial, né? Se ele é autônomo e rural, aí ele pode contribuir sim
como, por exemplo, se ele é diarista, ele trabalha na roça de um, na roça do outro, ele é considerado autônomo rural, quer dizer, contribuinte individual rural. Ele irá contribuir na alíquota de 11% do salário mínimo, com o Código de Trabalhador Rural Autônomo, irá se aposentar aos 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher, tendo contribuído por 15 anos de contribuição. Se ele não é autônomo, se ele é trabalhador da roça dele mesmo, ou a roça emprestada, ou ele trabalha na roça de alguém e paga meia, ele é considerado segurado especial. Então, na tese, não é necessária a contribuição como autônomo, porque ele não é autônomo, ele é segurado especial, ele trabalha na roça com a família. Ele não trabalha ganhando diária em outras terras de outras pessoas. Se ele trabalha com a sua família e exerce atividade rural e sobrevive com aquilo, ele é considerado segurado especial, não autônomo. E aí ele não precisaria contribuir. Basta que ele comprove essa atividade durante 15 anos e também irá se aposentar com 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher. Esclarecido, então, Cândido Alves. E você pode participar aqui do nosso programa, o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, enviando a sua pergunta, a sua dúvida para o nosso WhatsApp. É o 992734353. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem do Eusébio. A Marta Tenório participa com a gente. Ouvi que a partir de janeiro muda a idade para a mulher se aposentar. Nesse caso, a mulher vai pedir a aposentadoria com qual idade e com quantos anos de contribuição, professor Paulo Bacelar? A mulher, ela se aposenta com 61 anos de idade e 6 meses, 61 anos e meio de idade em 2022. A partir de janeiro de 2022, a mulher tem que ter 61 anos de idade e meio, 61 anos e meio de idade para poder se aposentar com 15 anos de contribuição. A partir de 2023, aí ela terá que ter 62 anos de idade e aí para essa transição. Então, todas as mulheres a partir de 2023 terá que ter 62 anos de idade. Agora a pergunta da Perpétua Silva, Jurema, em Calcaia. A Perpétua pergunta: sofri um acidente de moto, fiquei com lesões na perna direita, não tinha carteira assinada e hoje sinto dificuldades para caminhar. Eu tenho direito ao auxílio acidente? Olha, se ela não tinha carteira assinada, ela não tem direito a nenhum benefício. Ela precisaria estar segurada na data do acidente e como empregada. Senão ela não terá direito a esse benefício que é o auxílio acidente quando tem umas lesões que modificam a vida da pessoa, né? Que ela diminui a sua capacidade laboral por causa desse acidente, e aí o empregado terá direito ao auxílio acidente. O empregado doméstico. Já o autônomo, facultativo, não tem direito a esse benefício. O Carlos Patrício, em Maracanaú, manda uma pergunta para a gente, o professor Paulo Bacelar. Quem trabalha na indústria têxtil, manipulando tintas, usando máscaras por conta do cheiro forte dos produtos químicos, pode se aposentar com menos tempo de atividade? Pode. Agora, ele precisa comprovar, através do PPP, que houve o agente nocivo, né? Os agentes químicos que fazem com que essa aposentadoria dele seja concedida com um tempo menor, de 25 anos de contribuição. Mas aí precisa ter o PPP para comprovar essa exposição. Vamos agora para Senador Pompeu. Alô, Camila Farias. Participa com a gente na edição de hoje do programa Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A pergunta da Camila: tenho um amigo deficiente visual que recebia o BPC. Em janeiro de 2021, o benefício foi cortado e agora, no mês de outubro passado, a mãe dele faleceu. E ela era pensionista do pai dele. Esse meu amigo tem direito a ficar com essa pensão, professor Paulo Bacelar? Olha, se ele for menor de 21 anos de idade, ele mesmo não sendo deficiente, ele tem direito à pensão por morte do pai na época que o pai faleceu. A mãe falecendo não dá direito à pensão para ele, porque a mãe não era assegurada. Pelo menos não tem essa informação de que a mãe não era assegurada, somente o pai. Então ele precisa saber se na data da morte do pai ele tinha
menos de 21 anos de idade para ele poder pedir a pensão por morte dele se ele ainda tiver menos de 21 anos de idade ainda hoje. Se ele ainda já for maior de 21 anos de idade, aí ele precisa provar essa deficiência, precisa entrar com pedido de pensão, ser considerado um filho deficiente, inválido, não só deficiente, mas inválido, e aí ele pode também pedir essa pensão, mesmo que ele já tenha mais de 21 anos de idade, mas precisa provar que ele está inválido nesse momento em que ele está pedindo a pensão por morte. E agora tem a pergunta da Erivânia, em Juazeiro do Norte. A Erivânia, ela faz uma pergunta aqui, acredito que seja para um amigo dela ou algum parente. O José Wellington tem 57 anos e nunca contribuiu, mas não tem renda, porque sempre trabalhou como comerciante autônomo. Hoje, ele não tem mais condições de trabalhar e precisa de uma aposentadoria. Como não contribuiu, ele ainda pode fazer esta contribuição? Pensando aí em 65, 70 anos, como que ele pode fazer? Se é que ele pode fazer, professor Paulo Bacelar. Olha, ele pode começar a contribuir agora, mas só vai se aposentar daqui a 15 anos. Então, se ele tem 57 anos de idade, ele vai se aposentar com 72, né? 72 anos de idade, com 15 anos de contribuição. E você que está ouvindo o nosso programa, você, meu amigo ouvinte, minha amiga, que está aí na internet também, acompanhando o Jornal Alerta Geral sobre os caminhos da aposentadoria, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? É só você enviar para o nosso WhatsApp, o 992734353. Continuando aqui com as perguntas dos nossos ouvintes e internautas, agora a pergunta do João Rodrigues, de Camusim. Professor Paulo Bacelar, vale a pena a pessoa contribuir com mais de um salário para ter uma aposentadoria digna, se a cada ano vai caindo e ficar igual a quem nunca contribuiu e ganhar um salário mínimo, professor? É uma boa pergunta, mas isso depende muito de quanto tempo você contribui com valor maior. Porque se você for pagar um valor maior por 15 anos apenas, a sua renda inicial vai ser 60% da média desses 15 anos. Então já é 60%, você já perde 40% na média. Então, uma aposentadoria, por exemplo, no teto, um valor que você paga no teto, por exemplo, de 6 mil, você se aposenta com 3 mil. 3 mil e pouco, 4 mil, né? Então, se você paga um valor de 4 mil, você se aposenta com 2 mil e pouco. Então, vai depender muito do tempo que você contribui. Se você contribui por 40 anos, que é o ideal para o homem, no valor maior, no valor máximo que você puder contribuir, então você terá 100% dessa média, com 40 anos de contribuição. Então, vai depender muito do tempo que você contribui e o valor que você contribui. Porque muitas pessoas contribuem pouco, recebem um valor referente a essa média da contribuição que foi pouca, e a cada ano que passa, quando você se aposenta, você tem um reajuste do benefício diferente do reajuste do salário mínimo. Então, ele vai tendo uma defasagem em relação ao salário mínimo ano a ano, e aí a pessoa acha que vai diminuindo o valor, mas não é que vai diminuindo, ele vai diminuindo a diferença entre o salário mínimo da época, os números de salário mínimo que foi concedido na época da sua aposentadoria. Então, a aposentadoria é uma média. Então, quanto mais você contribui por mais tempo possível, você vai ter uma aposentadoria melhor. E agora a participação que vem de Icó, a pessoa não quis se identificar. A pergunta: gostaria de me informar quando a gente dá entrada no meio do benefício demora para ser chamado para uma nova perícia, pois o advogado deu entrada no dia 1º de outubro. E ela coloca aqui uma observação que ela é portadora de HIV. Olha, demora sim, está demorando em torno de 3 a 4 meses para um benefício ser concedido, para fazer perícia médica. Então, quando demora muito tempo assim, o advogado ele pode entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar o benefício, porque o prazo de 90 dias já foi expirado. Então, de outubro, ainda está dentro desse prazo de 90 dias. Jardel, em Santa Quitéria. Minha mãe tem 47 anos e paga INSS há 17. Falta muito para ela se aposentar? Olha, ela já tem um tempo mínimo de aposentadoria, que é de 15 anos de contribuição. Então, faltaria aí para ela se aposentar a idade mínima, que para ele, né? A mãe. Para a mãe dele será de 62 anos de idade. Então, se ela parar de contribuir agora, ela só vai se aposentar daqui
ao tempo que ela fizer 62 anos de idade. Porém, a gente aqui na rádio sempre fala para a pessoa nunca deixar de contribuir, que é para não deixar de ser segurado da Previdência. Então, ela continua contribuindo até completar os 62 anos de idade e poder se aposentar. Participe com a gente. Você pode enviar a sua pergunta, a sua questão aqui para o nosso programa. 992734353. Agora a pergunta da Juscelia de Juazeiro do Norte. Meu esposo trabalha na agricultura e tem 60 anos, mas antes teve algumas contribuições na Previdência. Ele pode se aposentar pela agricultura? Eu queria ter essa informação antes de procurar um advogado. Como é que fica o caso dela, professor Paulo Bacelar? Se ele é agricultor nesse momento, o agricultor ele precisa ter 15 anos de atividade rural até a data da sua idade. Então, a mulher ela pode se aposentar com 15 anos de exercício da atividade rural até 55 anos de idade. Então, ela precisa estar trabalhando quando tem a idade de 55 anos de idade. O homem é a mesma coisa. Ele precisa estar trabalhando na agricultura até completar os 60 anos de idade e estar trabalhando na data do seu aniversário. E aí ele fará 60 anos de idade com 15 anos de atividade rural, aí ele irá se aposentar. Se ele não trabalha mais na agricultura há muitos anos, então com 60 anos ele não vai conseguir se aposentar. Continuamos em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Agora a participação do Alexandre. Pergunta dele. Tinha 2 hérnias de disco, já fiz 4 cirurgias, tenho 6 parafusos na coluna, já sou contribuinte do INSS há uns 15 anos. Hoje recebo o benefício, eu tenho direito à aposentadoria, estou afastado há 3 anos. O médico diz que não tenho mais como exercer minha função, o que é motorista de ônibus intermunicipal. O que eu faço? A pergunta do Alexandre de Juazeiro do Norte. Olha, depende da idade dele. Se ele já tiver 65 anos de idade, ele já poderia transferir esse benefício de auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Se ele ainda não é aposentado por invalidez e só recebe um benefício, aí dentro desse benefício que ele está recebendo, quando ele for fazer uma nova perícia, ele pode pedir aposentadoria por invalidez, a transformação do auxílio-doença na aposentadoria por invalidez. Mas é dentro desse processo que está tramitando, porque um auxílio-doença ele tem perícias periódicas. Então, a cada vez que ele for fazer uma perícia médica, o médico pode renovar esse auxílio-doença ou já pode indicar ele para aposentadoria por invalidez. Então, eu sugiro que ele procure um médico especialista, que te dê um laudo definitivo de que você está incapaz permanentemente para o trabalho, que aí na hora que você for fazer essa nova perícia, o médico irá te aposentar por invalidez. Agora a pergunta da Maria em Paraizinho, em Granja. Abraço para você, a todos aí de Granja, todos os amigos e amigas, os nossos ouvintes em Granja. Eu estive em Granja, Marcos, na Rota Ceará, participando do Rota Ceará, com o pessoal, um grupo de motociclistas, e fiquei apaixonado pela cidade, e eu quero voltar lá, se talvez aí no Carnaval, alguma data aí específica que tenha um feriado bom, para poder conhecer melhor a cidade de Granja, porque eu achei ela muito bonita e queria voltar com a minha família aí. Que maravilha! Me convide, professor, para irmos juntos. Vamos juntos. A pergunta da Maria, ela pergunta o seguinte: eu recebo o BPC do meu filho, gostaria de saber se eu posso contribuir para o INSS. Sou agricultora, não pago o sindicato. Se eu contribuir para o INSS, dá direito ao salário maternidade? Olha, dá direito ao salário maternidade, mas você precisa ter 10 contribuições antes do parto. E se você tem um filho que recebe um BPC, você pode contribuir como segurada facultativa. Já que você é agricultora, para ter direito ao salário maternidade, você teria que provar atividade rural por 10 meses antes do parto. Se você contribua como facultativa, porque não precisaria ter essa comprovação da atividade rural e você já teria esses pagamentos feitos, que é de R$55, é 5% do salário mínimo, que poderia dar no seu orçamento e você pagar essa contribuição de facultativa e você no futuro vai se aposentar mais fácil e também terá direito a outros benefícios e não vai impedir o seu filho de ter direito a um BPC. Participe do nosso programa, o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Envie a sua mensagem, a sua dúvida, a sua questão aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem de Có, do Cícero.
Tenho 24 anos de contribuição e tenho 51 anos de idade. Eu tenho duas perguntas. Se eu abrir uma microempresa, o meu salário muda? Ganho em média 3 salários. Outra questão, tenho problema de visão e o médico disse que no máximo conseguirei enxergar 60%. Eu consigo algum benefício até chegar na minha idade de aposentadoria? Olha, é difícil um benefício que você receba até a data da sua aposentadoria. Você pode se considerar, nesse caso de 60% da visão, de perda de 60%, né? Não enxergar 60%, ou perda de 40%. Você pode ser considerado como uma deficiência leve e se aposentar com menos tempo, com menos idade, com 60 anos em vez de 65 anos de idade. E você abrindo uma microempresa, você vai pagar pelo seu prolabore. Vai depender do seu prolabore. Se o seu prolabore continuar sendo de 3 salários mínimos, você vai pagar sobre 3 salários mínimos. E aí o contador fará essa contribuição previdenciária em seu nome e a parte da empresa também, porque quando você é empresário, você contribui pessoa física e sobre o seu prolabore e a empresa contribui outra parte também, que é 20% sobre a folha de pagamento. Então o contador faz essas contribuições, você não deixa de contribuir como pessoa física, mesmo sendo empresário. E mesmo assim terá a parte da empresa que irá pagar também. E aí a sua contribuição será sobre o seu prolabore. Obrigado, Cícero em Icó, pela sua participação. Agora a Francisca Alves, ela está em Viçosa do Ceará, ela tem 64 anos de idade e pergunta: sou de Viçosa, queria saber o que significa adiantamento para arredondamento de crédito e saldo devedor, arredondamento de crédito em que aparece aí no meu extrato do INSS. O que significa, professor Paulo Bacelar? Isso é quando o valor da aposentadoria ou de um benefício não é exato, não é 1.100, por exemplo, como é o salário mínimo, né? Vamos dizer, se o salário mínimo fosse 1.158, R$1.100,58, então o governo pagaria 40 e poucos centavos para poder fechar em R$1.101. Então é um arredondamento que o governo faz para pagar um valor exato para o segurado. Lúcia, em Coreaú, gostaria de saber se minha mãe tem direito à pensão por morte. Ela não era casada no civil. Minha mãe ficou viúva faz uns 30 dias. Lúcia, ela pode sim pedir a pensão por morte como companheira. Para isso, ela precisa ela precisa ter provas de união estável num período de 2 anos antes do óbito, pelo menos de 2 anos antes do óbito. Então ela terá que ter uma prova de mesmo endereço, por exemplo, na data do óbito, ela com um documento com endereço, no mesmo endereço dele, ele com um documento com o mesmo endereço dela, para provar o mesmo endereço na data do óbito, e uma prova mais antiga, de pelo menos 2 anos atrás, pode ser também do mesmo endereço, para poder ela comprovar essa união estável e ter direito à pensão por morte, mesmo sem ser casada. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Santino Silva em Milagres. Meu pai tem 78 anos de idade, aposentado, não pode mais trabalhar. Ele está passando por um problema na memória. Ficou viúvo agora no dia 10 de dezembro e ele tem direito à pensão da minha mãe? Olha, depende se a mãe dele era segurada também da Previdência Social como ele é, como o pai dele é. Se ela era aposentada, ela vai dar direito sim à pensão por morte para o pai dele. Mas se ela não era aposentada, se ela não tinha nenhum benefício ou também não contribuía para a Previdência, infelizmente ela não deixará nenhuma pensão para o pai dele. Pergunta do Francisco em Icó. Trabalhei 22 anos de carteira assinada. Estou parado no momento e completo 60 anos em fevereiro. Eu tenho direito de pedir aposentadoria quando chegar à idade. Também tenho provas de agricultura. Olha, é como eu disse sempre, a agricultura, ela vai ter que trabalhar até ele, né? O Francisco. Vai ter que trabalhar até os 60 anos de idade trabalhando com agricultura. Se ele for somar algum tempo de carteira assinada com a agricultura, aí ele precisa ter 65 anos de idade, que ele ainda não tem. Então ele terá que esperar os 65 anos de idade e pedir aposentadoria híbrida, juntando o tempo rural, que ele vai precisar comprovar, e um tempo urbano de carteira assinada que ele tem. Agora a pergunta da Lúcia em Camusim. Meu esposo é pescador e está sem trabalho devido a um acidente. Ele botou os papéis para receber o auxílio-doença e não conseguiu. Está nas mãos do advogado e ele disse que está no fórum. Ele pagava a colônia, mas está atrasado. Ele pode botar em dia ou prejudica em alguma coisa, professor? Olha, não prejudica nem deixa de prejudicar, né?
a contribuição para a colônia de pescadores não interfere, não tem influência no benefício da pessoa. Se o advogado entrou com a ação judicial, aí cabe agora ao juiz decidir se aquela pessoa é ou não pescador artesanal. E a contribuição para a colônia não vai servir como prova para ela provar que ela era pescadora artesanal. Assim, outras provas, como o seguro-defeso e outras que ela deve ter já no processo. Participe do nosso programa enviando aí a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Você tem alguma dúvida? É só mandar a sua mensagem para a gente. Julieta da Betânia, em Croatá. Tive benefício durante quase 10 anos e de uma cirurgia vascular. Hoje tenho muitas sequelas e estou com 47 anos. Ganhei o benefício pela Justiça Federal e em junho de 2018 o meu benefício foi cortado. Eu recorri com o mesmo advogado que recorreu da primeira vez e nisso que recorri faz uns 4 anos, mas não tenho mais acesso a este advogado. Se eu recorrer aqui no Ceará, eu tenho a chance de ter o meu benefício de volta? Tenho todos os comprovantes e laudos, inclusive de tratamento que fazia antes no Rio de Janeiro, que era onde eu morava na época. Olha, primeiro ela precisa saber se existe um processo em tramitação ainda. Você pode procurar um outro advogado agora, já que você não tem acesso a esse advogado, para ele consultar pelo menos e ver se existe algum processo em tramitação, porque você não pode entrar com um novo processo estando tramitando, andando um processo do mesmo pedido. Então esse advogado ele vai consultar, ele vai ver se existe um processo ou não, e caso não exista processo nenhum, ele pode começar de novo um novo processo. Antônio em Chorozinho, gostaria de saber se eu escolher pagar o meu sindicato como costureira autônoma, eu perco os direitos do governo. Exemplo, o Auxílio Brasil. Olha, isso não tem nenhuma relação do Auxílio Brasil com o sindicato. Você pode ser sindicalizada e não está trabalhando, né? O Auxílio Brasil é para quem não está trabalhando, que não tem renda, e aí vai ter direito a esse benefício. E agora a pergunta do Alberto em Guaraciaba do Norte, professor Paulo Bacelar. Fiz uma cirurgia na coluna e dei entrada no benefício do INSS e foi negado. Entrei com recurso de novo e foi para a mão do juiz. É possível dar certo? Eu sou agricultor, entreguei a documentação correta e já fiz aí 11 meses que fiz a cirurgia. Já fazem, né? 11 meses que aconteceu a cirurgia e 6 meses que eu estou esperando o resultado do processo. Olha, é possível que dê certo sim, mas vai depender sempre do laudo médico e a perícia médica que o juiz determinou para ser feita, porque o juiz ele vai decidir de acordo com a avaliação do perito médico que ele pediu para ser feita essa perícia médica. Pergunta do Pedro Chaves em Fortaleza. Abraço para você, Pedro, a todos em Fortaleza na nossa audiência. Posso pagar contribuições atrasadas que não foram pagas por estar desempregado? Só pode ser paga valores atrasados, contribuições atrasadas, se você já tem alguma inscrição como autônomo em aberto e parou de pagar porque arranjou um emprego, e aí depois que foi demitido você pode voltar a contribuir, e caso tenha essas contribuições em atraso, você pode pagar o atrasado, que vai servir para a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Ela pode não servir para uma aposentadoria por idade. Isso aí vai depender muito de uma análise muito minuciosa de um especialista para saber se vale a pena você pagar esse atrasado ou não. Mais uma pergunta que vem de Icó, professor Paulo Bacelar. A Elisângela pergunta, eu queria tirar uma dúvida. Eu encaminhei o meu salário maternidade há 4 meses e o advogado disse que está só em análise. Está em análise, está ainda sem a concessão do benefício, né? O servidor do INSS ainda vai pegar nesse processo para analisar e conceder ou não esse benefício. Está em análise. Então, cabe ao advogado aí poder, caso ele queira, entrar com um mandado de segurança para obrigar o servidor a analisar o processo, porque já passou mais de 120 dias, de 90 dias, que é o prazo determinado pela Justiça para analisar um benefício. Continue participando do nosso programa. Envie a sua mensagem, o seu WhatsApp para o 992734353. Agora a pergunta da Maria do Socorro, em Baturité. Estou com 22 anos de contribuição e tenho 55 anos de idade. Eu já posso me aposentar? Sou MEI.
Não, ainda não. A mulher, ela se aposenta com 62 anos de idade, em regra. Para quem faz 61 anos em 2021 e para quem faz 61 anos e meio em 2022. Então, em 2023, a partir de 2023, 62 anos para todas as mulheres. Precisa ter 15 anos de contribuição, ela já tem, mas precisa ainda esperar a idade. Agora a pergunta do Ronaldo em Calcaia. Tenho 53 anos, estou preocupado com meu benefício devido ao acerto de perícia médica. O meu benefício foi cessado. Professor, o INSS marcará a minha perícia médica ou eu tenho que remarcar novamente esta perícia médica? A perícia médica de prorrogação, professor, o que eu posso fazer para esta situação que já foi cessado já o benefício? Não, prorrogação é quando você ainda está com o benefício ativo e você pede a prorrogação até 15 dias antes da cessação do benefício. Como esse benefício já foi cessado, aí cabe a você pedir um novo benefício, começa tudo de novo. Após 30 dias da cessação, você já pode pedir um novo benefício. Ana Maria, em Apuiarés, eu queria tirar uma dúvida. Dei entrada no BPC por visão monocular, já fiz 2 perícias com assistente do INSS e com o perito médico. A última perícia com o médico foi no dia 14 de outubro e não teve resultado algum, só está em análise. Já passou 60 dias e nada ainda. Eu queria saber se eu tenho que tomar alguma medida ou continuar aguardando. É normal esse prazo? Olha, não é normal. Caso você tenha um prazo expirado, né, para essa perícia médica, para você fazer ter um resultado, cabe aí você procurar um advogado para entrar com mandado de segurança para o INSS ser obrigado a dar o resultado dessa perícia. Francisco em Piquet Carneiro, professor Paulo Bacelar, gostaria de uma orientação. Eu tenho mais de 15 anos de contribuição, há 2 anos saí da empresa e não contribuí mais. Por conta da pandemia, o INSS fechado, eu não tive como me informar para continuar, que já tenho 50 anos de idade. Como devo fazer para continuar pagando? E gostaria de saber qual o valor que devo continuar pagando e qual os meus direitos. Olha, depende de quanto você já pagou. Né? Geralmente você pode contribuir com o salário mínimo, né? Se você tiver interesse em aposentar apenas com o salário mínimo. Para uma aposentadoria maior do que um salário mínimo, aí você precisa contratar um planejamento previdenciário para saber se vale a pena você contribuir um valor maior para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Você tem já 15 anos de contribuição, então você já tem o tempo necessário para a aposentadoria. E só falta ter a idade. Como hoje você só tem 50 anos de idade, você pode continuar contribuindo, pelo menos uma contribuição por ano, para não perder a condição de segurado, e você pode fazer essa contribuição através do site do INSS, o meu inss.gov.br. Você pode tirar essa guia de contribuição no código 1163, que é o valor de 11% do salário mínimo. Agora com a pergunta do Edmilson de Barbalha. Sou monocular, tenho 60 anos e 18 anos de contribuição. Eu tenho direito a algum benefício? Olha, a aposentadoria da pessoa com deficiência, determinada pela Lei Complementar 142 de 2013, garante a aposentadoria por idade para uma deficiência leve, moderada ou grave, tanto faz, com 15 anos de contribuição e com 15 anos de deficiência e 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. Se você tem 15 anos com essa deficiência da visão monocular, você tem direito já à aposentadoria, sim. Agora a pergunta do Manuel Tito em Beberibe. Tenho incapacidade de trabalhar, pois tenho uma hérnia. Queria saber o que devo fazer para me aposentar. Professor Paulo Bacelar. Olha, uma hérnia pode ser que não dê a incapacidade suficiente para a pessoa se aposentar. Mas, de todo fato, você pode pedir um laudo médico, sempre um laudo médico, um atestado médico, para saber se você está incapaz de trabalhar por conta dessa hérnia, e aí depois você pede um benefício para saber se vai dar certo. Agora a pergunta da Maria, de Santa Quitéria. Vou fazer 65 anos em janeiro. Quero saber se posso me aposentar, porque tenho o benefício do meu filho no meu nome. Tem algum problema? Olha, se ela tem 65 anos de idade e não vai se aposentar, talvez ela tenha direito a um amparo social ao idoso, aos 65 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, não tem problema ela se aposentar, porque o amparo social ao idoso não é considerado como renda para um outro amparo social na pessoa da mesma casa, que seria o filho dela.
Caso ela realmente venha a se aposentar, aí para se aposentar ela teria que ter 15 anos de contribuição, ela também não vai ter problema se ela se aposentar, mas se o valor do salário da aposentadoria for de salário mínimo. Então, para pessoas que é aposentadas de verdade, que contribuíram e tem uma idade de 65 anos de idade e o salário da aposentadoria é de um salário mínimo, também não é contado como renda para um outro BPC na mesma casa. Então ela não terá problema com o filho dela se ela se aposentar no valor de salário mínimo ou se ela tiver um outro BPC ao idoso também, que é o valor de um salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Maria, em Itapiúna. Minha tia deu entrada no LOAS aos 65 anos. Ano passado ela recebeu o Auxílio União. Quando foi agora, ela está recebendo o LOAS descontado e ela está recebendo R$ 770. No extrato do INSS, mostra que é um consignado, sendo que ela nunca fez. O que devemos fazer? Ela nunca fez empréstimo, mas ela recebeu o Auxílio União. Então, ela vai ser descontado o valor do Auxílio União. Esse consignado não é um empréstimo, é o valor do Auxílio União que ela recebeu no ano passado. Que entra como consignado, né? Entra como consignado no extrato do benefício dela. Cleonice, em Baturité, gostaria de saber se ainda tenho chances de me aposentar. Coloquei meus papéis e aí veio negado. Eu trabalhava para a prefeitura, mas era só meio expediente. Coloquei na justiça e aí depois de 1 ano e 2 meses, minha audiência aconteceu e o juiz negou. O advogado disse que iria recorrer. Ainda tenho alguma chance? Olha, não tem como saber, né, de um processo concreto, né? Porque aí vai depender de provas, de analisar o que foi feito ou não. E aí é você confiar no seu advogado. Se ele recorreu, é porque ele entende que você tem chances de ganhar. Maria Silvana, em Pacatuba. Sou costureira, tenho 10 anos de contribuição, ainda estou com a minha carteira assinada no meu antigo patrão e ainda não deu baixa. Está com 20 anos que ainda está assinada e eu já coloquei na mão de advogado e não vejo retorno. Eu queria saber como é que eu posso proceder. Gostaria de uma informação, de uma dica. Só que esses 20 anos ele não está contribuindo. Eu tenho 51 anos de idade. Olha, ele deve ter entrado com a ação, né, trabalhista para obrigar a empresa a dar baixa na carteira assinada. Também você pode procurar a empresa diretamente e pedir para dar baixa na carteira, já que ela está em aberto só no papel, né, mas que você não está trabalhando mais nessa empresa. Fábio Castelo, em Boa Viagem. Já trabalho na área elétrica há 25 anos, com direito aos 30% de periculosidade, mas só tenho 48 anos. Será que eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, agora não, porque a reforma da Previdência, ela teve alterações na aposentadoria especial para 25 anos de contribuição, no caso dele, que tem essa exposição, né, a agentes elétricos, e ele teria que ter 60 anos de idade agora em 2021, mas cabe que a gente pode ver você pode contratar um planejamento previdenciário para saber quando é que vai ser possível você pedir aposentadoria. Pergunta do Nairton, em Fortaleza. Recebo LOAS há 3 anos, já perdi uma vista e só enxergo 10% da outra. Eu tenho 20 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu gostaria de saber se quando chegar o período de me aposentar, se é melhor eu esperar o benefício virar aposentadoria ou eu posso usar o meu tempo de serviço para me aposentar, pois eu sempre ganhei meio salário mínimo. Não, olha só, você pode verificar se você tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, porque é 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, sendo 15 anos com deficiência, no mesmo período, 15 anos com deficiência. E você pode ver se tem direito a essa aposentadoria, porque ela não vai converter a aposentadoria. Você recebe um BPC, né? Um LOAS, um BPC do deficiente, ele não vai ser transformado em aposentadoria. Você teria que pedir essa aposentadoria. E se você tiver direito já à aposentadoria da pessoa com deficiência, que é 60 anos de idade, você pode pedir a baixa nesse BPC para pedir a aposentadoria nova. Jeová, em Viçosa do Ceará, professor Paulo Bacelar. Peguei um laudo médico que me afastava do serviço por tempo indeterminado, botei nas mãos de um advogado. Faz 1 ano e 5 meses, fiz 2 perícias no INSS, outra na Justiça Federal. Fiz audiência com o juiz e ele disse que ia me dar uns meses e está com 120 dias e nada até agora. O que eu posso fazer?
Olha, nesse caso não tem o que fazer, é esperar o prazo da justiça, né, que é o juiz, ele vai decidir sobre o seu processo, você tem que aguardar essa decisão judicial. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Maria em Várzea Alegre. Eu já sou aposentada como agricultora, porém estou recebendo o Bolsa Família. O meu esposo e meu filho estão no meu cadastro único e ele ainda não é aposentado. Eu ainda posso ficar tirando o dinheiro? Pode sim. Você sendo aposentada e dependendo da renda familiar, você ainda tem direito ao Bolsa Família, então você pode tirar. Agora a pergunta da Maria de Sobral. Tenho 21 anos de carteira assinada e 25 anos de agricultora. Eu gostaria de saber quando posso dar entrada na minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, se você já tem 60 anos de idade, você já tem direito... 61 anos de idade, você já tem direito à aposentadoria, porque já tem mais de 15 anos de tempo de contribuição. Então, dependendo da sua idade, você já tem direito a pedir a sua aposentadoria. Raimundo do Eusébio, trabalho com produtos químicos há 22 anos e não tenho salubridade. Eu gostaria de saber se posso me aposentar. Olha, o fato de receber insalubridade ou não interfere na sua aposentadoria. O que vai dar direito a você se aposentar com a idade, com tempo menor de contribuição, é o PPP, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é feito com base no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é a LTCAT, que a empresa fornece. Esse PPP que diz se você esteve exposto ou não a esses agentes químicos, físicos ou biológicos. Você participa aqui do nosso programa pelo WhatsApp, o 992734353. Vai enviando aí as suas perguntas aqui para o Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Atenção, tem agora a pergunta do Francisco Bezerra. Ele é de Fortaleza. Tenho 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu gostaria de saber se posso me aposentar. Olha, Francisco, você ainda não tem direito à aposentadoria porque você só tem 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Para quem tem 35 anos de contribuição em 2022, precisaria ter 64 anos de idade para fechar a pontuação de 99 pontos. Essa pontuação ela vai subindo a cada ano, um ponto a cada ano, a partir de 2019. Então, em 2022, agora em 2022, você precisa ter 99 pontos, em 2023, 100 pontos e por aí vai. Então, você vai se aposentar quando você fechar os 65 anos de idade, possivelmente, ou então, se você atingir essa pontuação antes dos 65 anos. E agora tem a pergunta da Cleonice, de Ubajara. Trabalhei por 6 anos de carteira assinada e fiz um requerimento do auxílio maternidade. Eu gostaria de saber se posso receber o meu auxílio. Olha, vai depender da data do parto, em que condições você estava na data do parto. O fato de você ter trabalhado 6 anos de carteira assinada pode não dar direito ao salário maternidade se você já não era mais segurada na data do parto. Então você vai ter que ver qual é a data da demissão e a última data da demissão e a data do parto para saber se você ainda era segurada da Previdência Social para ter direito ao salário maternidade. Wanda, em Tianguá, professor Paulo Bacelar. Tenho 43 anos de idade e trabalho há 8 anos como agricultora. Eu gostaria de saber quando posso me aposentar. Olha, você trabalhar 8 anos como agricultora, para agricultora precisa ter 15 anos como agricultora. Então você vai se aposentar aos 55 anos de idade e 15 anos de trabalho efetivo na atividade rural. Então, 43 anos de idade hoje, para 55, dá 5 mais 7, dá 12 anos ainda. 12 anos ainda para você pedir aposentadoria, continuando contribuindo, continuando trabalhando na agricultura. Obrigado a você que participou aqui no nosso programa, você que enviou a sua mensagem, a sua pergunta, e durante a semana você pode enviar aí a sua dúvida, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Agradeço a presença do professor, advogado especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes do programa Alerta Geral, que fizeram esse programa acontecer em 2021 e que agora em 2022 estamos com todas as forças renovadas para continuar com esse trabalho maravilhoso que é levar conhecimento, levar informação do direito previdenciário a todo o Ceará e aí para o Brasil inteiro também.
Ouvintes e internautas, um grande abraço, um feliz 2022 e sábado que vem tem mais programa Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Sábado retorna o jornalista Luzenor de Oliveira com o professor Paulo Bacelar. Abraço, boa semana a todos. Tchau.